Violência. Mensagem por David Wilkerson. Quando se ouve a palavra violência, o que vem à nossa mente? Você talvez pense nas incríveis coisas que se ouvem no rádio ou se veem nos jornais. Você pensa nos motoristas das autoestradas nos estados da Flórida ou da Califórnia, que são baleados aleatoriamente por atiradores de tocaia escondidos. Talvez você pense nas pessoas inocentes dentro das cidades que não podem se assentar junto às janelas dos seus apartamentos devido às balas perdidas que surgem sem motivo. Em cidadezinhas do estado do Texas, não é seguro nem mesmo andar de carro. Você pensa nos 25 milhões de bebês assassinados nos úteros de suas mães através de demônios que praticam abortos. Talvez você fique pensando nas reportagens dos jornais a respeito de assassinato, estupro, sodomia, esfaqueamento, assaltos. Contudo, tudo isso ficou tão comum que nem nos emocionamos mais. Você pensa na garotinha desconhecida de 4 anos de idade da região do Brooklyn, na cidade de Nova York, que morreu asfixiada e foi achada empalhada dentro de uma mala em um prédio abandonado. Um sacerdote da região precisou levantar recursos para poder sepultá-la, pois não havia mais ninguém interessado no caso. Você pensa no homem da zona oeste alta de Manhattan, em Nova York, que agarrou uma menina de 5 anos atrás de uma cerca e a violentou. Vários carros estacionaram nas proximidades da estrada e os motoristas o incitavam. Você pensa nas escolas da cidade de Nova York, onde as crianças temem ir às aulas devido aos estudantes violentos e passadores de drogas que levam revólveres e punhais. A maioria das escolas agora possuem detetores de metais em suas entradas e policiais patrulham seus corredores. Os professores são frequentemente agredidos e esfaqueados. Ainda pior, professores pervertidos molestam alunos frágeis que confiam neles. Você pensa no homem de 21 anos da região do Bronx, em Nova York, que ficou tão alucinado devido ao crack que matou o seu bebê de 6 meses. Ele não estava mais aguentando seu choro. Então ele a levou para a cozinha, pegou uma faca de açougueiro e a cortou em pedaços. A seguir, ele pegou estes pedaços do seu corpo e os deu como alimento a seus famintos cães da raça Rottweiler e voltou a dormir. Você pensa nos 500 mil ruadenses que foram brutalmente assassinados por guerreiros tribais com seus facões de mato? Há pouco tempo, a revista Life mostrou fotos de milhares de corpos mortos. Havia pilhas destes corpos que chegavam a mais de 2 metros de altura. Os outros boiavam a centenas pelos rios e cachoeiras. Você pensa nas guerras étnicas sangrentas que se ferem agora no mundo todo? Milhares foram assassinados na antiga Iugoslávia. Derramamento de sangue prossegue na Irlanda. Os jornais e as revistas estão cheios de fotos de corpos mutilados, crianças dizimadas, de baixas de guerra espalhadas ao largo dos campos e nas praças das cidades. Tudo o que mencionei aqui constitui uma forma de violência. E os nossos sentidos se tornaram tão sobrecarregados de tais imagens que agora buscamos apagá-las. Chegamos até mesmo a detestar ter de pegar um jornal para ler. Quais eram as formas de violência existentes nos tempos de Noé e que exacerbaram a ira de Deus a ponto dele finalmente gritar basta? Gênesis nos diz que, quanto mais o homem se multiplicava sobre a terra, mais violento ele se tornava. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Gênesis capítulo 6, versículos 11 e 12. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Versículo 13. Deus determinou que a terra fosse destruída porque a humanidade havia se tornado violenta. Ele instruiu seu profeta Noé para que ele construísse uma arca para que pudesse escapar da ira vindoura. Pense nisto. Mesmo com toda a violência que mencionei, todas as coisas horríveis que temos visto, Deus ainda não fez com a nossa geração aquilo que ele fez com a geração de Noé. Imagino que tipo de violência estaria ocorrendo no tempo de Noé que levou Deus a dizer:
não posso mais tolerar isto. Entristeço-me por haver criado o homem. Será que todo mundo carregava uma espada? Seria como Sodoma, onde bandos de homossexuais vagavam pelas ruas e estupravam os que chegavam à cidade? Seria uma época de guerras sangrentas e de tensões étnicas? Pode ter ocorrido algumas destas formas de violência, mas deveria haver outras além de assassinato, derramamento de sangue e perversões. Veja, as Escrituras dizem que nestes mesmos dias de violência, as pessoas comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, Mateus 24:38. Era seguro andar pelas ruas. As pessoas faziam compras nos mercados. Os casais ficavam noivos e se casavam. Construíam casas, criavam suas famílias. Não há nenhuma menção quanto ao derramamento de sangue. Mesmo assim, a Bíblia diz que essas pessoas eram violentas. Faça um contraste com os dias de hoje. Você pode imaginar o que teria ocorrido se Noé tentasse construir a arca em uma região abandonada na cidade de Nova York? Você sabe quanto tempo iria durar este trabalho? Em 1 hora já teriam feito corridas de camelos ao longo da Rua 42. As cordas que protegiam a arca teriam sido cortadas. As ferramentas de Noé teriam sido roubadas. Quadrilhas de adolescentes teriam feito buracos no casco da arca. A caríssima madeira para os roedores seria dividida em partes e levada por alguém. Caminhões de carreta estariam indo e voltando a noite toda. E ao raiar o dia, todos aqueles animais exóticos estariam escondidos em alguns apartamentos do outro lado da cidade. Pense nisto por um instante. Nos dias de Noé, não há sinal de ladrões, assaltantes ou baderneiros que tentassem queimar a arca. Ninguém carregou seus animais ou roubou seu feno. Ninguém pintou grafite nas laterais da arca. Em vez disto, as Escrituras dizem, por 120 anos, ele andou de um lado para o outro, juntando todos os seus animais em segurança. Ele podia se alimentar, pregar e ir assistir aos casamentos sem nunca correr perigo. Não, o que acontecia nos dias de Noé era outra coisa. Aquela sociedade era muito ordeira e as pessoas podiam continuar vivendo as suas vidas sem nenhum problema. Tinha de existir uma forma diferente de violência. Uma violência que comprometia as pessoas comuns e que ocupava suas atividades diárias. A forma de violência dos dias de Noé, que levou à ira de Deus, era violência mental. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Gênesis 6:5. Existe violência mental. Toda a criatividade da mente das pessoas era corrupta. Como diz todo viciado em drogas, o hábito está na mente. E algo estava acontecendo com a mente de toda aquela corrupta sociedade nos dias de Noé. Em hebraico, a palavra violência significa atos maldosos, maltratos, imaginações danosas, crueldade. Todo o derramamento de sangue, todos os crimes, estupros e assim por diante que ocorreram naqueles dias foram frutos de uma raiz de violência existente nos corações e nas mentes das pessoas. A sociedade inteira, cada homem, cada mulher, cada pessoa, estava nas garras de formas mentais de violência. Deus condena toda a violência existente nos pensamentos e nos intentos do coração. Antes, no íntimo, engendrais iniquidades e distribuis na terra a violência de vossas mãos. Salmo 58, verso 2. E aquilo que Deus viu que estava ocorrendo na mente das pessoas no tempo de Noé era tão sério para ele que, então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Gênesis 6:6. Dentro da estrutura da definição que Deus possui de violência, aquela violência que possui e rege o coração, muitos dos que estão lendo esta mensagem, neste instante, podem ser pessoas violentas. Isto mesmo, muitos cristãos são culpados por aquele tipo de violência pelo qual Deus destruiu o mundo. Pode-se responder, mas eu jamais agredi a ninguém. Jamais sequer contemplei a ideia de molestar a outrem. Sou uma pessoa dócil, amante da paz. Posso ter meus problemas, mas a violência não é um deles.
Tudo isso pode ser a verdade em relação a você, mas mesmo assim, você pode ser uma pessoa violenta do ponto de vista mental. Desejo lhe mostrar dentro da palavra de Deus do que se trata a violência mental. E espero que você compreenda por que Deus detesta tanto este tipo de violência. Primeiro, há a violência mental de se guardar rancor. Aos olhos de Deus, guardar rancor contra alguém constitui o ódio absoluto. Isto inclui pensar o mal, verbalizar isto ou de alguma maneira causar angústia a quem se menospreza. No Salmo 55, verso 9, Davi diz: "Despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade." A seguir, Davi descreve a violência da qual foi vítima: o clamor do inimigo, opressão do ímpio, pois lançam sobre mim iniquidade e com furor me aborrecem. Verso 3. A versão em inglês King James da Bíblia traduz assim esta última parte: com ira me odeiam. Rancor é qualquer inveja ou mal querer em relação a outra pessoa. Ora, Davi foi abençoado em todos os aspectos, financeiro, físico e espiritual. E isto causou inveja por todos os lados. A inveja era tão forte, na verdade, que o rancor chegou ao extremo. Davi disse: "O meu coração está dorido dentro de mim e terrores da morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm e o horror me cobriu." Versos 4 e 5. Veja bem, não havia nenhum punhal enterrado nas costas de Davi. Nenhuma quadrilha de malfeitores estava tentando assaltá-lo, matá-lo ou feri-lo. No entanto, ele estava tremendo, arrepiado, abalado da cabeça aos pés. Por quê? Porque o seu irmão conservava um odioso rancor contra ele. Para piorar as coisas, esta pessoa não era inimiga de Davi, era um amigo. Homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Verso 13. Davi dizia: "Eis alguém que me conhece, que viu a mão de Deus sobre mim, e mesmo assim guarda rancor contra mim." O tipo de assassinato que Davi descreve aqui é o assassinato mental. É o tipo que ocorre entre esposo e esposa, entre você e os seus companheiros de trabalho. É uma causa terrível das brigas familiares. Filhos que guardam rancor contra seus pais, pais que não perdoam os filhos. Este tipo de mal-querer vai sendo elaborado no interior das pessoas enquanto as devora, até que finalmente controla suas vidas por inteiro. Amado, se isto lhe descreve, então você é um assassino. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. 1 João 13,15. Quando você estiver diante do trono do julgamento, Deus lhe julgará em igualdade com todos os assassinos e criminosos da terra. De acordo com a sua palavra, assassinato é assassinato. Todos ficamos irados com os criminosos que vagueiam por nossas ruas e matam indistintamente. Pensamos: Deus não pode mais tolerar isto. Mas o Senhor se concentra mais no que está acontecendo dentro dos corações dos muitos milhões, inclusive muitos cristãos, os quais carregam assassinato em seus corações todos os dias. A Bíblia é clara neste assunto. Você pode frequentar a igreja fielmente, dar os dízimos e ser bom para com todos. Você pode se abster do uso de drogas, de álcool e da promiscuidade sexual. Mas será que você tem uma mãe ou pai que não consegue perdoar? Será que alguém praticou um terrível mal contra você, alguém a quem você nunca perdoou? Se você guarda odioso rancor contra alguém, então você é um assassino aos olhos de Deus. E para você não há nenhuma chance de ganhar o céu. Segundo, há um tipo de violência ao qual a Bíblia chama aliciamento. O homem violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Provérbios 16:29. O termo alicia aqui significa induzir ou seduzir alguém a um ato mau. Deus diz que você é uma pessoa violenta caso você induza ou persuada alguém a praticar o mal. Imagino quantos esposos creram na mensagem de Noé a respeito do julgamento vindouro.
Talvez tenha havido um que tenha reconhecido a verdade. O seu coração foi aquecido e quase foi persuadido pela pregação de Noé. Mas então ele foi para o seu lar, junto a uma esposa do tipo Jezabel. E esta zombou dele e o arrastou para o pecado para eliminar essa sua crença. Quantas esposas ouviram Noé pregando sobre a justiça e quase se convenceram? Talvez Noé tenha orado com uma delas. Mas um esposo maníaco pelo prazer infernizou a vida dela, ameaçando mandá-la embora. A próxima vez que você for ouvir aquele pregador débil, vá embora e pegue o caminho da rua. Conheci uma vez um viciado que havia chegado ao fim da linha chamado Roberto. Ele era um dos piores viciados do Brooklyn, Nova York. Pelas drogas, era capaz de roubar, assaltar e até matar. Ele tinha esposa e uma bela filhinha, mas ele as fazia sofrer terrivelmente. A esposa de Roberto pediu que o levasse para o nosso centro em busca de ajuda. Fiz isso e Deus o transformou. Roberto transformou-se em um novo homem, gentil, dócil e cheio de amor por Jesus. Ele saiu de nossa fazenda no desafio jovem, desejando ardentemente reorganizar a sua família. Porém, a esposa de Roberto não era cristã, e ela não apreciou seu marido recém-convertido. Ela gostava de festas, mas Roberto não ia mais com elas a estas festas. Em vez disto, ficava orando e lendo sua Bíblia. Era dócil e amoroso para com ela, mas ela não conseguia suportar isso. Finalmente, ela saiu um dia, adquiriu 2 pacotes de heroína e jogou-os sobre a mesa da cozinha. E disse para Roberto: ou você se liga nesta droga, ou então sai de casa. Ela seduziu seu esposo, levando-o de volta à agulha. Pouco tempo depois, Roberto faleceu com uma overdose. Esta esposa era uma mulher violenta, tão violenta quanto qualquer criminoso que anda pelas ruas hoje. De acordo com Provérbios, pessoa violenta é aquela que desencaminha os outros para um caminho que não é bom. Deixe-me lhe dizer, a próxima vez que você vir uma mulher andando pela rua seminua, exibindo seu corpo pomposamente na frente dos homens, dê a isso o mesmo nome que Deus dá, violência. Ela está levando os homens para o inferno, mesmo que eles jamais a toquem. Jesus disse: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Mateus 5:28. E o apóstolo Paulo acrescenta: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, versos 9 e 10. Aqui está um aviso para todas as mulheres cristãs. Ao se vestir para sair, não permita que isto se torne um ato de violência. Em vez disto, ore: sei que caminho entre anjos, Senhor, e não quero que coisa nenhuma chame a atenção para minha carne nua. Quero apenas trazer glória para ti. Que Deus guarde qualquer mulher cristã que saia de casa vestido de modo sedutor. Ela deve responder por cada homem a quem leva ao adultério devido aos olhares deles. A maior das violências que veio contra Israel aconteceu sem derramamento de nenhuma gota de sangue. Nenhuma flecha foi lançada, nenhum israelita foi morto ou roubado. No lugar disto, os midianitas usaram as suas mulheres para seduzir os homens de Israel. Eles puseram todas as mulheres bonitas do seu povo do lado de fora do acampamento para atrair os israelitas. Como era seguro se esperar, os israelitas curiosos se esgueiraram para fora para observar as dançarinas que adoravam ídolos vestidas com pouca roupa. E a fornicação rompeu por todos os lados. Mulheres sedutoras desviaram aqueles homens e Israel foi levado à vergonha nas mãos dos midianitas. A Bíblia diz que Deus enxergou isso como sendo uma tamanha violência que ele destruiu muitas destas mulheres midianitas com uma peste. É claro, nem todos os que seduzem são mulheres. Há um igual número de homens violentos andando por aí desviando as mulheres de seu caminho. Tais homens que proferem mentiras dirão qualquer coisa para conseguir cair nas graças de uma mulher solitária. E após terem feito a sua conquista, irão se gabar a respeito disto.
Tais homens são semelhantes a Amnon, filho de Davi. Amnon ficou cego de amor por sua meia-irmã Tamar. Ele não conseguia se alimentar e nem dormir por causa da cobiça que tinha por ela. Finalmente, Amnon persuadiu um amigo a dizer a ela que estava doente para que ela pudesse vir e cuidar dele. Ao se achegar ao seu quarto, Amnon lançou-se sobre ela e a forçou. Após haver completado a sua conquista, o seu coração demoníaco foi exposto. Depois, Amnon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que ele lhe votara. Disse-lhe Amnon: levanta-te, vai-te embora. Segundo Samuel 13, verso 15. Ele fez com que Tamar fosse fisicamente jogada para fora da casa dele. Há homens hoje em dia que dizem o seguinte às mulheres cristãs: você é a única. Temos algo espiritual em comum. Somos almas gêmeas. Isto vem de Deus. Mas eles também dizem isso para uma dúzia de outras mulheres. Desejam ser conhecidos como sendo os homens mais espirituais da igreja, tudo porque desejam um corpo de mulher. Teria sido isto que Deus viu nos tempos de Noé? Estariam as pessoas representando seus papéis em jogos de sedução, sem nenhum compromisso em relação aos votos matrimoniais? Estaria cada um corrompendo o seu próximo, disseminando doenças, justificando as suas próprias lascívias às custas dos outros? Tudo é violência. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Gênesis 6 e 5. Se você é uma mulher cristã que está pedindo a Deus um companheiro, é melhor que gaste muito tempo de joelhos buscando-o. Não julgue um homem por sua aparência externa. Peça que Deus lhe mostre que tipo de coração ele possui. O Senhor irá expor qualquer tipo de mal. Terceiro, o pior tipo de violência. Aquela violência que ofende mais profundamente a Deus é encontrada em Mateus 18, verso 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Mateus 18, 6. Você já ouviu falar que a máfia faz desaparecer um inimigo amarrando blocos de concreto aos seus pés e lançando em um rio? Amado, Jesus está dizendo que isto é exatamente o que merecem aqueles que roubam a fé que as crianças têm em Cristo. O que foi que Jesus viu que estava ocorrendo nos dias de Noé? Ele viu centenas de crianças inocentes que amavam o velho pregador barbudo. Elas adoravam brincar com os bichos dele e amavam aquilo que ele pregava. Estes meninos devem ter perguntado aos seus pais qual a razão de ninguém obedecer o que Noé dizia. Mas os seus pais zombaram de Noé. Disseram: não cheguem perto daquele velho outra vez. Quantas crianças no tempo de Noé tiveram roubadas todas as suas oportunidades de salvação? Os seus pais esgotaram a sua fé através do ridículo, da vergonha e de comentários irônicos. Com o tempo, os corações daquelas crianças também se endureceram, e ao chegar à adolescência, elas também riram do velho e de sua arca. Aqueles jovens morreram afogados junto com o restante do mundo. E se você leva a violência à fé das crianças, Deus está preparado para lhe afogar no mais profundo dos mares. Eis a sua maneira de expressar sua ira contra todos os que lançam pedras de tropeço para destruir a fé dos jovens. Ao falarmos a respeito da violência nas escolas, pensamos em revólveres, facas, brigas, quadrilhas. Porém, uma violência muito maior está acontecendo em nossas salas de aula. Os professores constituem agora uma das forças mais violentas do mundo. Eles roubam a fé que as crianças têm em Deus, a respeito da história da criação, dos evangelhos, das conclusões, dos absolutos. Isto é violência aos olhos de Deus. Não é de se admirar que os meninos agora matem sem remorsos. Eles matam por um par de tênis, matam os seus pais. Por quê? Eles foram violentados, roubados de tudo que foi programado para os guiar. Suas bússolas morais foram esmagadas em classe. Com muita frequência,
O maior perigo de violência para uma criança está dentro do lar, perpetrada pelos seus próprios pais. Há uma onda gigantesca de incestos, de abuso sexual de crianças, de lares destruídos. Crianças têm sido negligenciadas, abandonadas, feridas, emasculadas. Mas Deus está interessado em uma forma ainda mais insidiosa de violência contra as crianças. A violência real, a real pedra de tropeço, é aquele pai que negligenciou o chamado de Deus. Ele jura, amaldiçoa, toma o nome de Deus em vão. Ele maltrata sua esposa, bebe, farreia e promove um exemplo demoníaco para os seus filhos. Isso não se trata unicamente de abuso contra os seus filhos, mas de violência contra eles. Talvez você diga: eu não bato em mulheres. Nunca levantei um dedo contra meus filhos. Não sou uma pessoa violenta. Mas a sua total negligência em relação a Deus, a sua negligência quanto à sua igreja, a ausência de assistência espiritual da sua parte para com a sua família, constitui perversa violência. Vejo mulheres que se assentam por aí fumando, bebendo, contando histórias sujas, e depois ficam tentando fazer um sermão para seus meninos a respeito das drogas. Mães devem criar os seus filhos no temor e no amor de Deus. Mas um número excessivo de mulheres hoje são estranhas para Deus. Elas estão espiritualmente mortas e são nada mais que guardas de crianças destinadas ao inferno. A respeito deste tipo de pais, Deus diz: melhor seria para estas crianças que estes pais fossem afogados no mar. Como deve ter sido para Noé pregar por 120 anos e não ter nenhum convertido? Ninguém veio para a igreja de Noé, mas pelo menos Deus sabia onde as pessoas estavam. Elas estavam endurecidas como rochas. Contudo, o Senhor nos diz hoje: assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Apocalipse 3,16. Considere os dias de hoje. Milhões estão confessando Jesus como Senhor em nosso país e em todo o mundo. Está quase ficando na moda dizer: sou um crente nascido de novo. Contudo, o que disse Jesus a respeito desta última geração? Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor. Porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7:23. Toda a geração de Noé rejeitou a sua pregação. A respeito deles, Deus disse: os seus corações são duros, as suas mentes são corrompidas. Mas olhe para a nossa geração. Milhões estão dizendo: Senhor, Senhor, e apresentam uma forma de piedade. No entanto, eles não possuem poder em suas vidas, não têm força moral e nem poder para o Evangelho. E levarão um choque no julgamento quando Jesus lhes disser: nunca os conheci. Amados, esta mensagem não trata do aumento do crime na cidade. Não fala a respeito de você beber ou não, de fumar, de usar drogas ou de brigar ou não com o seu vizinho. Não trata de assassinato, de estupro, incesto ou de outra espécie de depravação externa. Antes, trata da violência contra a verdade. Fala da violência que há no coração das pessoas contra Jesus Cristo e a sua cruz. Fé violenta. Porém, há um outro tipo diferente de violência que tem lugar neste tempo do fim. Na verdade, eu vejo um povo piedoso sendo levantado com uma fé violenta. Tais pessoas são o remanescente santo, estão plenos de Jesus e o amam de todo o coração. E estes crentes veem um diabo enfurecido atacando-os com tudo que ele tem em seu poder. Eles sabem que devem enfrentar o inferno mais do que qualquer outra geração. Jesus disse: até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Mateus 11:12. Este remanescente se levantará com violência santa e dirá: não permitirei que o diabo roube a minha alegria e a minha paz. Não vou permitir que ele plante sementes de rancor, de assassinato, ódio ou violência em mim. Não, levantar-me-ei no poder de Jesus e viverei em vitória acima desta imundície demoníaca. Querido santo,
Deus deseja que você se coloque em luta. Se você tem sido culpado de qualquer uma destas formas de violência, arrependa-se rapidamente diante do Senhor e obedeça a sua palavra. Isto é tudo que Ele pede. E possa Deus colocar sobre você um zelo santo e uma fé além do que você alguma vez tenha conhecido. Ele quer que você esteja capacitado para ter uma posição firme contra os esquemas perversos de Satanás. O único espírito de violência que vamos possuir será uma fé violenta. Será uma violência forte e santa que ataca com força plena as portas do inferno e os baluartes do inimigo. E pelo poder de Deus, nós os derrubaremos pelo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Deus em Cristo abençoe a todos.